O processo de internação hospitalar por um tempo prolongado é uma experiência que pode se tornar muito sofrida, não só para o paciente em tratamento, mas também para os familiares. Gente, por isso é tão importante um acompanhamento psicológico nesses momentos. Pensando nisso, a gente decidiu trazer então esse tema com a psicóloga, hospitalar aqui para ser debatido no nosso Manhã Diversa. Então, vamos receber aqui agora a Laura Bechara. Ela é psicóloga. Laura, seja muito bem-vinda. Fique à vontade aqui no nosso Manhã Diversa. E aí, a gente pensando na importância desse setor dentro do hospital, vamos falar sobre qual que é a grande necessidade de um psicólogo num ambiente escolar, hospitalar, me perdoe. Sim, na verdade, assim, o psicólogo no hospital, ele vai tratar justamente uma parte que a medicina às vezes não explora tanto, que é a vida emocional e subjetiva do paciente. Tanto no que diz respeito a antes, da internação, essa vida que ele já tinha, até os impactos, da internação na vida daquela pessoa, o impacto da doença, da possibilidade de morte. Então, abrindo um espaço para que ele possa elaborar, se ver diante disso, porque às vezes o tratamento médico ele é tão ali objetivo e também imperativo, no sentido de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que a parte mesmo da pessoa acaba ficando um pouco mais oculta, um pouco mais adormecida. Então, quando se oferece um atendimento hospitalar, é um convite à palavra, um espaço para elaboração, para se reorganizar diante dessa realidade. É uma super humanização, nessa relação. Sim, acaba, não é o nosso principal objetivo, já que a humanização, ela é um objetivo da equipe multidisciplinar, e acaba sendo também muito bem acolhida pela equipe de enfermagem, pela fisioterapia, pela equipe médica. Mas acaba sendo uma consequência do atendimento psicológico. Acaba humanizando algo que às vezes está ali tão biomédico, vamos dizer assim. Independente da condição, do motivo que leva uma pessoa a estar num ambiente hospitalar, ela vai estar fragilizada, Então, é importante esse cuidado, com a saúde mental também, Às vezes, o próprio tratamento físico pode deixar a pessoa ainda mais fragilizada, então é necessário ter esse acompanhamento. Só Mari, assim, importante a gente também incluir que nem todo mundo que está hospitalizado vai ficar fragilizado, A gente coloca isso como uma oferta, como uma possibilidade, porque às vezes tem essa crença de que todos estarão ali e as pessoas reagem cada uma à sua maneira. Tem pessoas que têm recursos internos para lidar com essa situação de uma maneira ou de outra e não necessariamente. Com certeza. E em quais setores do hospital o psicólogo pode atuar? Bom, onde estiver paciente, ele pode estar atuando. Na nossa realidade aqui do serviço de psicologia hospitalar, a gente atua nas unidades fechadas. Quando a gente fala unidade fechada, a gente está falando UTI adulto, unidade coronariana, UTI neonatal. A gente atua no centro de oncologia com o paciente, com diagnóstico de câncer, tratamento. Na comissão de cuidados paliativos, que é bastante importante os pacientes que estão em tratamento paliativo, que é uma área até mais recente aí, de atuação da equipe multidisciplinar. Na clínica de reprodução humana assistida, que diz respeito ao início da vida, não ao fim da vida, mas que também as pessoas que estão em tratamento podem se encontrar com bastante fragilidade. E nas diversas demandas que podem surgir nesse contexto do hospital, tanto por parte do paciente, como por parte da família e também da equipe. Legal, gente, a Laura, ela trabalha há 20 anos, estava contando aqui pra gente, nesse setor envolvendo o hospital e trabalha com essa psicologia direcionada. E aí quando a gente fala de procedimentos assim, de riscos, quando a gente tem diagnósticos mais graves, doenças mais severas, como é que é feito o processo, esse acompanhamento assim de perto? Isso. Na psicologia, a gente objetiva um atendimento bem individual e particular. Por isso que eu coloquei que não necessariamente a pessoa vai ficar muito fragilizada, Mas, de fato, quando se tem um diagnóstico com um prognóstico ruim, isso vai impactar nos planos futuros ali da pessoa, Por exemplo, a gente vive como se o amanhã fosse certo, Eu estou aqui, amanhã é sexta-feira, vou sair com meu marido. E de repente eu sinto um carocinho na mama, vou fazer
né, um exame mais a fundo e de repente eu me vejo com um câncer de mama, por exemplo, que atinge tanto pessoas idosas como também pessoas mais jovens, né? Claro que com menos prevalência, mas também atinge. Aqueles planos que eu tinha, aquilo que eu tinha como certo, aquilo fica em suspenso e ainda se insere a possibilidade de morte. Então, a gente costuma dizer que a pessoa acaba muitas vezes, diante dessa urgência orgânica, pode surgir também uma urgência subjetiva, porque ela vai acabar se pensando ali na vida, repensando seus valores, fazendo um balanceamento. Isso acontece com muita frequência na UTI, que o paciente está lá parado, não pode fazer nada, fica ali aguardando o tratamento, o seu corpo reagir quando lúcido, né? E ele se põe a pensar. Então, o atendimento psicológico, ele é um convite mesmo à palavra, né? Assim, me diga como você está, né? E aí tem o desafio também, porque esse paciente da UTI, ele pode, às vezes, não ter esse direito à palavra, porque dependendo da enfermidade, ele não pode falar. Perfeito. Ele fica, na maioria das vezes, no CTI, ele fica sob ventilação mecânica, fica sedado. E aí a gente faz a palavra dele através da sua família. A gente acolhe a família, a gente quer saber quem é aquela pessoa que está ali, nem é mais o paciente. Não é o leito 5, não é o cardiopata, não, né? Quem é o seu José? O que é importante para ele? Até de maneira, né, sutil e delicada, que isso possa beneficiar no seu tratamento, né? Quando ele comece a acordar, ele se sinta ali dono da sua vida, porque senão ele fica tão paralisado com tantas coisas que acaba a parte subjetiva sendo excluída mesmo, né? Então, quando a gente faz esse convite à palavra, é para a pessoa dizer, né, o que ela é, porque ela não é aquela doença, ela não é aquele leito, né? Ela tem uma história, ela tem coisas boas, prazerosas na vida, tem questões para serem resolvidas, então é uma possibilidade aí de acompanhamento. E Laura, muitos casos de hospitalização acontecem em decorrência do sofrimento que a gente chama de auto-infligido, né? Que são casos como alcoolismo, tentativa de suicídio, automutilação, enfim. Faz-se nesses casos, então, ainda mais importante o acompanhamento psicológico, tanto durante a internação quanto também depois, né? Para garantir que aquele paciente não acabe retornando, né? Qual que é a importância desse acompanhamento nesses casos? Mari, você tocou num ponto aí muito importante. A gente teve agora, em maio, o dia da luta antimanicomial, né? Os pacientes psiquiátricos, chamados dessa maneira, que são situações como essas, né? Que você trouxe do paciente alcoolista, com tentativa de autoextermínio, o paciente psiquiátrico com patologia psiquiátrica, antes tinha o hospital destinado a tratamento específico, né, dessas patologias. E com a luta antimanicomial foram extintos os hospitais psiquiátricos. Então esses pacientes eles vão para o hospital geral, né? E devem encontrar também uma equipe ali preparada, porque é um outro perfil de paciente, mas que precisa de atenção principalmente por parte da psicologia e também da psiquiatria. Então, é da mesma forma que a gente aborda, né? Assim, abrindo um espaço para que ele possa refletir, ou ele, ou através de sua família, né? E que ele possa iniciar um tratamento, porque nesses casos, especificamente, vai ser necessário que eles continuem o tratamento psiquiátrico, psicológico, após a alta hospitalar. Diferentemente de uma pessoa que interna no hospital geral para tratamento de alguma patologia ali orgânica, né? Que não necessariamente terá. Mas essas situações, sim, né, eles são ali acolhidos, normalmente já tem um histórico até de tratamento psiquiátrico, psicológico, mas a gente reforça a importância dessa continuidade. Bom, você comentou sobre equipe multidisciplinar, né? Como é que é formada essa equipe? Como é que ela é pensada? E se ela é trabalhada de uma maneira específica para cada tipo de patologia ou paciente? Atualmente o modelo de assistência é a equipe multidisciplinar, de forma que o paciente ele tenha atendido as suas questões de uma forma bem integral e global também. Então, né, antes que a equipe era formada basicamente por médico e enfermeiro, atualmente a equipe é bem ampla, né? A gente tem atuando no hospital, a equipe médica com as suas diversas especialidades, a equipe de enfermagem que diz respeito ao corpo técnico também de enfermagem, não só, né, o enfermeiro gerente ali do serviço, a equipe de psicologia, a equipe de fisioterapia, que teve uma valorização bem grande a partir ali da Covid, né?
nutricionista, que trata da parte nutricional do paciente, que tem muita perda de massa ali né, da pessoa. Atualmente, o próprio dentista, dentro da UTI tem um dentista que trabalha com o fonoaudiólogo, também que já faz parte da equipe há muito tempo. E os demais, né, assim, assistente social, quando possível, a parte mesmo até de segurança patrimonial, no sentido assim, dos porteiros, o pessoal da faxina, quer dizer, todo o corpo técnico, né, na nossa instituição faz parte da equipe multiprofissional, é valorizado e tem seu lugar ali, né, de importância para o tratamento do paciente. Uma equipe, né, que deve trabalhar em união aí para realmente fazer funcionar. São diversas linguagens, né, mas com o objetivo comum, que é o paciente. E é um desafio essa integração, mas ao mesmo tempo é desafiador e fantástico, né, quando a gente consegue de fato ter essa troca e ter um olhar único para o paciente. E Laura, é frequente a ocorrência do chamado delírio no ambiente hospitalar? Quais seriam os fatores, talvez, de risco e de proteção, de prevenção, talvez, nesses casos? Principalmente na UTI, a gente tem uma prevalência bem alta de delírio, né? O paciente ali na UTI, ele fica isolado, ele não tem noção se lá fora é dia, se é noite, se está frio, se está quente. Ele fica sem os estímulos que são ali naturais. E, ao mesmo tempo, ele fica muito passivo, ele não tem muita autonomia, ele não pode levantar para ir ao banheiro, ele não pode comer a hora que ele quer, ele vai ficando cada vez mais passivo. Então, tem alguns fatores que acabam contribuindo para essa desorientação e o surgimento de delírio, né, que é uma alteração aí da senso-percepção do paciente. Né? Os fatores que podem ser fatores de risco, a própria medicação que ele toma, esse ambiente que ele fica sem o estímulo até cronológico, né? Ele perde orientação no tempo, no espaço. Ele, às vezes, por uma proteção dele mesmo, ele pode ficar contido e acaba deixando agitado. Então, esses são alguns fatores que a gente pode enumerar como fatores de risco para delírio. A idade, a própria, né, doença degenerativa ou a demência já é um fator a mais, né, para a pessoa ter o risco de delírio. Agora, os fatores protetivos, né, eu estou falando então principalmente do paciente na UTI, que fica ali isolado, sem sua família. Então, fator protetivo, a família está participando mais ali com o paciente. Uma equipe atenta, né, a evitar ao máximo a contenção, embora em alguns casos ela seja realmente necessária. Uma orientação no tempo e no espaço, às vezes um relógio para que ela possa ter noção do horário, do dia. Né? Então, são alguns fatores que podem orientá-la e evitar aí o processo de delírio, porque o delírio é algo que bem complicado, associado a várias morbidades, então a gente tem que cuidar para evitar ao máximo. Você comentou também sobre as questões envolvendo Covid, né? A valorização do profissional, principalmente do grupo de fisioterapeutas. Sim. Que ganhou destaque aí. O que foi feito assim de diferente nesse período? Como é que foi assim até uma maturidade em equipe, né? Sim. Nossa, a Covid foi algo que eu penso, né, que a equipe do hospital não vai esquecer tão fácil, que realmente foi muito duro, né? Eu acho que para todo mundo, para toda a humanidade, né? E as pessoas, por questões aí de evitar a contaminação da doença, elas ficavam isoladas. Então, teve situações muito delicadas e muito tristes de familiares que, né, por exemplo, que morreu ali na UTI, o marido e a mulher, e o filho não pôde se despedir, nem depois ir ao velório. Então, algumas medidas foram sendo incluídas, a própria videochamada, né, quando era possível, o paciente lúcido, poder ver seus familiares através do celular, que antes era algo que se evitava no hospital, por questões de imagem, do uso da tecnologia ali dentro. Então, isso ganhou destaque. E a gente trabalhava com o que era possível, fazia a família estar ali dentro de uma maneira sem ser com a presença física, né? Houve uma grande mobilização aí da equipe nesse aspecto e alguns desafios que foram sendo vencidos, que eu penso que hoje a gente está numa fase assim bem mais tranquila, né? Mas houve muito
muita perda, né, para todo mundo, para os profissionais de saúde, enquanto pessoas e enquanto profissionais, né, para toda a população. Precisaram, né, naquele também momento de um apoio. Sem dúvida, né, por muita demanda de trabalho, um sentimento de impotência muito grande, né, mas que eu penso que agora, né, esteja numa fase um pouco mais tranquila e isso tenha sido contornado. Laura, nosso tempo de bate-papo infelizmente está acabando, mas antes da gente encerrar, eu acho que é uma pergunta muito importante a gente fazer. Qualquer paciente que esteja, né, hospitalizado tem direito a um acompanhamento psicológico? Como que faz para solicitar, caso ele sinta essa necessidade? Como que é? Mari, isso vai depender da estrutura da instituição onde o psicólogo está atuando. Aqui na nossa realidade hoje, né, no hospital onde eu trabalho, as pessoas bastam solicitar ali a enfermagem, que eles fazem um pedido para o médico tem que solicitar que o psicólogo vá lá oferecer o atendimento psicológico. A gente tem alguns desafios, como a questão de convênio, mas assim, eu penso que hoje, né, seja essencial um psicólogo no hospital e a pessoa tem que solicitar quem está mais presente ali, normalmente a enfermagem ou o corpo médico mesmo. Bom, okay? Contamos aqui com a presença hoje da Laura Bechara, psicóloga. Queria agradecer muito a sua presença e os esclarecimentos aqui. Parabenizar também pelo grande desafio que vocês enfrentam aí diariamente. Muito obrigada, viu, pela presença aqui. Obrigada a vocês.